Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos lá. Eu quero ler um texto com vocês, livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, esse é um dos textos para mim mais lindos da Bíblia Sagrada. É uma das poesias mais lindas de toda a literatura que existe no mundo, no planeta, no universo, porque foi extraída do próprio Deus, foi o próprio Deus que é quem ditou essas palavras. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 11. Trouxe até um caderno hoje, porque hoje eu quero pregar umas 3 horas. Misericórdia, né, irmão? Mas é muita coisa, mas eu vou tentar resumir aqui o que eu quero falar com vocês nessa noite. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, em reverência à palavra de Deus, aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Todos acharam amém? Como uma águia desperta a sua ninhada, agita sobre as crias e estende as suas asas, e toma-os e leva sobre as suas asas. Só o Senhor guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Você pode tomar seu assento. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é fiel. Queridos amados irmãos, você que está aí na sua casa, você que está aqui fora, você que está aqui dentro no templo, eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui no livro do Deuteronômio, 5º livro de Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? E acredita-se que também escreveu o livro de Jó. Moisés foi um homem extraordinário na mão de Deus, não tem nem o que dizer. Moisés foi um homem usado por Deus tremendamente, um homem que tinha intimidade. Vocês se lembram que naquele episódio que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, né? Deus, ele defendeu a causa de Moisés. Eles reivindicaram dizendo, essa história de que Deus só fala com Moisés, isso não é bem assim, Deus também fala comigo. Aí Deus se levanta e diz bem assim, olha, se houver, e eu gosto desta palavra, se houver, ele não está dizendo que tem, ele está dizendo, se houver profeta em Israel, eu vou falar com ele em visões e em sonhos, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Aqui eu já aprendo uma lição, não mexa com quem fala face a face com Deus. E a Bíblia diz que ela ficou leprosa e fora do arraial. Se você não quiser morrer, se você não quiser ficar leproso, não mexa com quem conversa com Deus face a face. Moisés foi um homem extraordinário. Quando você começa a ler o livro do Deuteronômio, você começa a perceber que há uma repetição. Deus começa a repetir toda a lei, porque o povo está prestes a entrar na terra prometida com Josué. Então Deus começa a trabalhar com o povo, relembrando ao povo a lei, os acontecimentos, as promessas, porque nós, muitas das vezes, nós esquecemos daquilo que Deus falou. Nós esquecemos das promessas que Deus nos fez, mas Deus não se esquece daquilo que Ele falou. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para mim e daquilo que Ele prometeu para você. Aquilo que Ele prometeu para essa igreja, talvez possa passar 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas você pode se esquecer, mas Deus jamais se esquece daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Quando o povo estava lá, escravo, sendo subjugado por Faraó,
A Bíblia diz que Deus lembrou-se do seu povo. Deus é soberano, Ele é atemporal, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ou seja, Deus, o que o texto quer nos dizer é que Deus, Ele determinou um tempo em que Ele ia agir em favor do seu povo. Tem um tempo determinado para Ele agir na tua vida. Tem um tempo determinado para Ele agir na vida dessa igreja. Tem um tempo determinado para Ele agir na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. E o tempo está chegando e a tua vida vai mudar. Aleluia! Tem um tempo. Então este livro do Deuteronômio, Deus vem relembrando ao povo, fazendo com que o povo venha de novo entender qual é o propósito, qual é a visão, qual era a missão do povo. O povo precisava entrar na terra que Deus tinha prometido. E eu, na última oportunidade que eu tive, aqui não, lá, né? Lá em Vista da Serra, eu preguei sobre o poder de um potencial. E é o mesmo tema que eu quero usar hoje. Na verdade, o que eu estou falando aqui é continuação daquilo que eu estava falando lá em Vista da Serra. Esse é o tema da minha mensagem hoje, o poder de um potencial. Quem estava lá vai se lembrar. Eu estava falando ali sobre potencial. Como Deus usa o nosso potencial para cumprir os seus propósitos na terra. Eu disse lá que o potencial não é aquilo que você já fez. O potencial é aquilo que você ainda pode fazer. Pode mudar a música aí, Melk? Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda pode fazer. Porque o maior inimigo do nosso potencial é o nosso último sucesso. Muitas vezes nós ficamos presos àquilo que nós já fizemos e Deus tem mais para fazer. Mais. Mas lembra que eu chamei o Daniel aqui na frente, não, lá na frente, lá em Vista da Serra? E eu disse, Daniel, você não pode ficar só no mar, vai se abrir, tem que fazer mais. Produzir mais, criar mais, fazer mais coisas. Tem mais palavra, pastor Cristiano. Tem mais coisas, tem mais negócios para você, empresário, fechar. Deus tem mais potencial para te dar. Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda vai fazer. Tem muita coisa para você fazer ainda. E quando eu pensava nisso, eu comecei a perceber que Deus, Ele coloca potencial não só no ser humano. Ele colocou em coisas que Ele criou. E eu comecei a perceber que existem animais na Bíblia, animais que carregam potencial. E Deus criou alguns animais e colocou potencial neles. E a gente precisa estudar sobre estes animais para entender revelações que Deus quer falar com a gente. Porque se você analisar o texto, no verso 11, como a águia, ou seja, da mesma maneira que a águia está agindo, Deus age. Deus se compara com a águia, ou seja, eu tenho que estudar todo o comportamento da águia. Eu já venho estudando isso há uns 3 ou 4 meses. Você tem que estudar todo o comportamento da águia, todo o viver da águia, para você entender coisas, lições espirituais que estão contidas nesse animal que foi Deus quem fez. Deus modelou a águia. Ele colocou características dele nesse animal. A águia e o leão são animais tremendos. Eu estou preparando uma mensagem lá em casa sobre mentalidade de leão, mas não vou falar hoje não. Vai ficar para a próxima. Ele modelou a águia. Ele colocou características dele nesse animal. E você precisa entender. Já tem meses que eu estou assistindo National Geographic, Net Geo, esses trem tudo. Tentando entender, procurando, ouvindo homens ambientalistas, homens que entendem da área. Biólogos, homens que entendem. E eu comecei a ver características tremendas que a Bíblia revela que existem nesses animais, e é tremendo. Então, da mesma maneira que a águia guia os seus filhotes sobre as suas asas, Deus guiou, essa é a mensagem, Deus guiou o seu povo, desde quando o povo saiu do Egito, até a entrada da terra prometida.
E o que é interessante é que Deus levou seus filhos sobre as suas asas. Aleluia. O povo tinha água para beber, tinha maná do céu que caía. Quando estava muito calor, Deus botava uma nuvem para o povo não morrer no deserto. Quando estava muito frio, aleluia, Deus mandava uma coluna de fogo durante a noite, porque o povo não podia parar de marchar. O fogo servia para no mínimo 3 coisas: para aquecer do frio, para iluminar o caminho e para espantar os animais ferozes que poderiam pegar o povo à noite. Aleluia. Vocês não pegaram, não? Quando o fogo de Deus vem na tua vida, Deus vai iluminar o teu caminho. A palavra diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus vai iluminar o teu caminho através da tua palavra, da palavra dele na sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! Em meio ao frio do deserto à noite, a Bíblia diz, aleluia, que o fogo servia, melhor dizendo, para aquecer o povo e não deixar que o povo morresse de frio. E o fogo também servia para espantar os animais que poderiam pegar, que poderiam matar, que poderiam ferir o povo. Ei, querido, quando tem fogo de Deus na sua vida, Deus bota os demônios para correr. Deus bota o diabo para correr. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem obra de magia negra. Nada e nem ninguém pode parar o propósito de Deus na sua vida. Quando tem fogo de Deus, quem levanta a mão nessa noite? Levante a mão e receba fogo, receba poder de Deus na sua vida. Aleluia. 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 E eu estava pesquisando e comecei a entender que, comecei a pesquisar e ver que existem 60 tipos de águias. 60 tipos. 60 tipos de águia. E a maior águia de todas, a maior do mundo, ela é brasileira. Né? As mais bonitas para mim que eu gosto é da arpia, que é a brasileira, essa que eu vou falar agora. E a águia americana, que a gente vê em símbolos aí por aí, né? Que a gente chama chamada também de águia careca. Para mim são as mais bonitas. Tem outras também, mas para mim as duas são as mais bonitas, das 60 espécies que tem. E eu estava começando a estudar e perceber toda a biologia, todo o corpo, todo o modelo, como Deus desenhou esse animal. E eu estava percebendo que, eu estava estudando essa semana, vendo que entre o macho e a fêmea ela é maior do que o macho. A fêmea ela tem 90 centímetros e o macho tem 60. E eu comecei a ficar, mas por que a fêmea ela é maior do que o macho? E eu comecei a perceber uma coisa interessante. Esse animal chega de até 12 quilos. E o que é interessante é que a fêmea é maior do que o macho com um propósito. Enquanto o macho sai para caçar, a fêmea fica no ninho para proteger o ninho e cuidar dos filhotes. É por isso que ela é maior e é por isso que ela é mais forte. Eu acho que as irmãs não pegaram. Ei, querida, Deus levantou você como coluna dentro da tua casa. Você é coluna dentro da tua casa. É por isso que você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. É por isso que você tem o poder e o potencial de ser mãe, de gerar uma vida. Eu não sei o que é isso, você homem não sabe o que é isso, mas a mulher sabe. Sabe por quê? Porque Deus criou a mulher para liderar dentro do seu lar e em outras áreas. Vocês têm potencial, mulherada. Aleluia! Essa é a reação de vocês? Meu Deus, vou parar de pregar. Cadê o potencial, Jesus? Amém, irmãs? Aleluia! Deus quer usar você para fazer coisas grandes. Aleluia! Ela fica no ninho para proteger os filhotes e proteger o ninho de invasores. Quando alguém chega, ela bota, sabe? Quando o diabo tentar fazer alguma coisa na tua casa, minha irmã, se levante e diga: eu aqui não, Satanás, dentro da minha casa você não brinca.
você não vai mexer com meu marido, você não vai mexer com os meus filhos, você não vai tocar no meu lar. Deus me levantou aqui como coluna, com autoridade e com poder. Se levante, profetize dentro do seu lar. Aleluia! Uau, Deus é poderoso. E o macho, ele tem, tadinho dos machos, 60 centímetros. E o que é interessante é que eu estava percebendo, se você olhar na formação do homem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus fez o homem do pó da terra. Eu até brinco com Jesus, pô, Jesus, o Senhor pegou pesado com a gente, né, com os homens, né? Jesus fez a gente do homem do pó da terra, mas quando ele foi fazer a mulher, quem lê Bíblia está entendendo o que eu estou dizendo. Ele pegou carne e pegou osso, costela. O homem é mole, né? Ele é frouxo. Às vezes, né? A gente fica doente por qualquer coisa, mas a mulher não, ela fica ali, ó. Ela aguenta. Ela aguenta a dor do parto. Ela aguenta toda a pressão. Ela segura às vezes toda a onda. Eu já vi muito isso por aí. Às vezes o cara chega bêbado em casa, ele quer bater, ele quer quebrar, e a mulher vai suportando, ela dizendo: Senhor, não aguento mais. E quando ela diz não aguento mais, Jesus vem, salva o cara e transforma o homem em um pregador, em um pastor, em um homem de Deus. E Deus faz milagre. Ei, que mulher, não desista da sua família, não desista da tua casa. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Oh, de cantarabá, de cantarabarra. Não desista. Não desista. Não desista. Deus está dizendo nessa noite: não desista. Ele vai entrar com recurso. Ele vai fazer um milagre. Ele vai mudar o quadro da tua história. Não desista. Aleluia. As suas asas, deixa eu correr, porque senão eu vou ter que fazer a terceira temporada de novo. E não dá, o pastor vai me bater. As suas asas de uma ponta a outra, elas podem chegar até 2 metros. De uma ponta a outra. Sabe o que isso significa? Capacidade e habilidade de voo. Lembra lá em Isaías 40? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como das águias. Eles correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está te dando asas para voar nessa noite. Você vai voar rumo ao teu propósito. No livro do Gênesis, no capítulo 45, do versículo 4 até o 9, José voou em direção ao seu propósito, enquanto os seus irmãos o perseguiam. E os seus irmãos o venderam, pensando que estavam acabando e destruindo com a sua vida. Deus transformou o mal em bem, a maldição em bênção. É assim que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. O mal vai se transformar em bem, a maldição vai se transformar em bênção. Deus vai entrar na tua vida. Eles pensaram que estavam matando José, vendendo, acabando com os seus sonhos, mas Deus transformou o mal em bem. Eles empurraram José rumo ao seu propósito. E qual era o propósito de José? Salvar o mundo da fome. E eles foram beneficiados com a posição de José, que foi ministro da fazenda no Egito. Isso não acontece em lugar nenhum, irmão. Se eu quiser ser um ministro da fazenda lá nos Estados Unidos, isso não existe. A lei lá não permite, ou em qualquer outro país. Não pegaram. Deus vai fazer coisas que para o homem parece impossível. José foi ministro da fazenda em um país estrangeiro que não é de sua origem. Ele foi um homem importante em um outro país.
em um outro lugar, em uma outra etnia, de uma outra cultura, Deus fez um milagre poderoso na vida de José, para que o povo fosse beneficiado. É assim que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida e na tua família. Aleluia. Eliseu, no capítulo 19, versículo 19, Eliseu correu, a Bíblia diz, atrás de Elias. Vocês se lembram que Eliseu estava ali arando a terra do seu pai, cuidando dos negócios do seu pai. E seu Safate de Abel Meolá, ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Sabe que eu entendo isso antes de Elias lançar a capa sobre Eliseu e levá-lo ao ministério. Eliseu foi fiel naquilo que Deus colocou na mão dele, com a sua responsabilidade. O modo como você leva o seu dia a dia, vai determinar se Deus vai poder confiar-lhe o extraordinário a você. Isso é sério. Como está o seu dia a dia lá na empresa? Na sua casa? Na igreja onde você reúne? O modo como você leva o seu dia a dia mostra para Deus como Ele pode confiar-lhe o extraordinário. Deus só vai entregar o extraordinário na sua mão se você for fiel, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Eliseu estava ali dia a dia, arando 12 juntas de boi, arando a terra do seu pai, dia a dia, até que o extraordinário aconteceu na sua vida. O profeta Elias apareceu e lançou a capa sobre ele, e a Bíblia diz que ele correu após Elias. O modo como você leva o seu dia a dia mostra para Deus como Ele pode confiar-lhe o extraordinário. Guarde isso. Entenda que não foi por sua causa que Deus o escolheu. Deus não escolheu você por sua causa, por si próprio, mas foi por causa do seu propósito divino. Deus escolheu você porque Ele tem um propósito na sua vida. Não é só porque você é bonito, não é só porque você é inteligente. Perceba que havia 7.000 que não se dobraram. 7.000. Elias disse: Senhor, só eu escapei. Só eu escapei. E Deus disse: Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram. Pastor, se havia 7.000 que não se dobraram, por que Deus escolheu Eliseu? Se havia 7.000 que tinha todo o biotipo, toda a característica, falavam igual, conversavam igual, havia 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não se corromperam. 7.000 homens preparados. Mas Deus foi em um lugar diferente, no interior, e chamou um homem chamado Eliseu. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração das pessoas. Samuel quase que faz besteira se Deus não intervir. Ele disse assim: certamente, Everaldo, está diante de mim Eliabe, o novo rei de Israel. E Deus disse para Samuel: Samuel, não olhe para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu não olho como você vê, porque o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho o coração. O coração. A Bíblia diz que é Ele que sonda os nossos corações. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você gosta. E Ele sabe por que você está sofrendo. E na hora certa Ele vai mudar o quadro da tua história. Você está sendo treinado. Aleluia. Agora algo interessante. Deus sabe o que você está fazendo, como eu já disse. Agora, quando Deus está no controle da nossa vida, quando Ele comanda a nossa vida,
Ele trará à sua vida quem Ele quiser. Deus vai trazer na sua vida quem Ele quiser. Por outro lado, Deus vai tirar quem Ele quiser da sua vida. Não reclame se alguém saiu da sua vida. Se Deus está no controle, é Ele quem está tirando. Porque Ele está no controle. Sabe, é muito ruim perder alguém. Eu sei muito bem o que é isso. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. É muito ruim quando alguém sai da nossa vida. É ruim, dói, machuca. Mas você entende que Deus está no controle da sua vida. E Ele vai trazer quem Ele quiser, mas também Ele vai tirar quem Ele quiser, porque Ele tem o controle e Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Tá ótima a música, Mel. Que Deus continue te usando, varão. Aleluia. O propósito não serve. Nós não servimos ao propósito. Aliás, o propósito ele não nos serve. O propósito ele não foi criado para nos servir. Nós é quem servimos ao propósito de Deus. Aleluia. Algo interessante sobre esse animal. Já estou acabando. As arpias têm garras poderosas. As garras das arpias chegam a 7 centímetros. São grandes. E é o mesmo tamanho de uma garra de um urso preto. Olha só que interessante. Está no topo da cadeia alimentar esse animal, com certeza. E o tamanho da sua garra é tamanho de uma garra de um urso preto. E elas servem para agarrar e prender a sua presa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você tem a arpia, ela olha, ela vê uma presa. Ela diz, hoje eu vou comer aquela picanha. Hoje eu vou comer aquela carne de sol, pastor Cristiano, que a gente estava conversando ontem. Vou dedurar o senhor para a pastora Fernanda. Ele me chamou para comer um aipim e uma carne de sol. Terça-feira, lá na casa de vocês. Vou caguetar ele. Ele falou que não quer saber de dieta mais. Quando ela vê a sua presa, ela foca. Aleluia. E ela usa as suas garras para segurar. E não há quem tire a sua presa dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você precisa, além de focar no seu propósito, quando você agarrar, por mais que venha leão, por mais que venha urso, por mais que venha dragão, por mais que venha o diabo, por mais que venha inferno, por mais que venha potestades, por mais que venha fofoqueiro, mentiroso, caluniador, você não vai soltar aquilo, aleluia, que Deus te deu. Você vai agarrar com força, e nada e nem ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu. Ela agarra e ninguém consegue tirar. Quando eu meditava nesse ponto, nessa característica da arpia, eu me lembrei de Jacó, lá no Val de Jaboque, capítulo 32 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó agarrou o anjo, o ser, lutou com Deus. Ele agarrou até o raiar do dia, e ele não soltava. Ele diz, eu não vou soltar até que você me abençoe. Você vai ter que me abençoar, porque eu só vou te soltar, eu só vou te largar quando você me abençoar. E o Senhor olha para ele e pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, Jacó. Ele diz, pois é, né? Seu nome agora vai ser Israel. Eu vou fazer de você uma grande nação. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Aquilo que Deus falou com Abraão em Gênesis 12. Eu vou fazer de você uma nação. Quando você agarra a tua visão, agarra o teu propósito, agarra o teu objetivo, querido, Deus vai fazer disso algo grande, algo extraordinário.
O pastor está agarrado com a visão. Ele quer o crescimento. E o crescimento vai vir. A explosão vai acontecer. Porque ele já agarrou o propósito. Ele já agarrou a visão. E a noite vai chegar. E o dia vai raiar. E o pastor só vai largar a visão quando o anjo disser assim: eu vou te abençoar. Eu vou mudar teu nome. Eu vou mudar tua história. Ei, querido, não largue a tua bênção. Seja abençoado em nome de Jesus. Uau, aleluia. Deus é poderoso. Ela tem um bico muito forte também, capaz de cortar a carne de um mamífero grande. Essa águia, ela é tão extraordinária que ela consegue apanhar animais maiores do que ela. Ela consegue pegar animais maiores do que ela. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você pode ser até menor do que a tua visão. Você olha para você e fala: meu Deus, tadinho de nós, a igreja aqui nesse lugar de 40 mil pessoas, cara, isso é conversa, está muito longe da nossa realidade, está muito longe, a gente não vai chegar lá. Eu me formar, tadinho de mim, uma casa de R$1 milhão, meu Deus, está muito longe. Eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Ei, querido, o teu propósito pode até ser maior do que você. O teu propósito pode ser até maior do que você, mas o Deus que você serve é maior do que o teu propósito. O teu propósito pode ser até maior do que você, mas o Deus a quem você serve é maior do que o teu propósito. Ele é maior do que o teu propósito. Ela procura animais maiores do que ela. Deixa eu dar uma pisadinha no leão aqui também, rapidinho. O leão é um mistério, um animal interessante. O elefante é muito maior do que ele, mais gordo, mais pesado, mais forte. Só que quando o leão olha para o elefante, ele olha para o elefante e vê carne de sol, picanha, ele vê alcatra, onta filé, todo tipo de iguaria que você pensar. Ele olha e diz: olha, você é maior do que eu, você é mais pesado do que eu, você é até mais forte do que eu, mas eu vou te comer, eu vou te pegar, dessa noite você não escapa. Ele não está nem aí para o tamanho do elefante, ele quer pegar, ele quer alcançar. E quando o elefante olha para ele, diz: rapaz, eu tenho que correr, porque esse cara vai me comer, esse cara vai me pegar. Sabe o que o leão faz? O leão, quando ele olha para o elefante, na sua mente, ele reduz o elefante a um hambúrguer. É sério. O leão, quando ele olha para o elefante, para ele é mais um lanche. Você tem que aprender isso, irmão. O leão, quando você olhar para o seu objetivo, não fique pensando que você é pequeno, não fique pensando que você não é capaz. Olha para ele e diz: eu vou te alcançar, eu vou te pegar, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou prosperar, eu vou chegar lá. Isso está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, 40 dias Golias desafiando: eu quero um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós e os filisteus seremos escravos de vocês. Mas se a gente ganhar, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou te pegar. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Isso está na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e entender isso.
Não há limites quando se é usado por Deus. Deus não é limitado. Deus é ilimitado. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia! E Ele foi o único que teve a coragem de vencer, de lutar contra o gigante e vencer. Lembra-se da proposta: quem vencer o gigante vai ser genro do rei. Vai casar com a filha do rei, meu amigo. Você vai casar com a filha do rei. Não vai pagar mais imposto. Davi, como é que é? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou cortar a tua cabeça. Eu vou cortar a tua cabeça. Além de glorificar o nome do Senhor, eu vou casar com a filha do rei e não vou pagar mais imposto. Além de glorificar o nome do Senhor, de dar vitória ao seu povo, casou com a filha do rei e não pagou mais imposto. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te dá até um bônus: a filha do rei e não paga mais imposto. Aleluia! Glória a Deus. Mais uma e eu termino outro dia. Quanto tempo? Aleluia. Deixa eu falar sobre a visão. A visão. A visão. A visão. Aleluia. As águias, elas têm uma visão incrível. Vocês sabem disso. Para terminar, vou pular muita coisa aqui. As águias, elas têm uma visão incrível. Quando você abre o livro de Jó, capítulo 39, versículo de número 27. Olha o que diz o texto: acaso a águia se remonta ao teu comando e faz o seu ninho no alto. Olha só onde ela faz o seu ninho. Ela faz o seu ninho no alto. Deus vai te colocar em um lugar alto, em um lugar exclusivo. Você recebe? Você recebe? Que Deus vai te colocar em um lugar alto, que Deus vai te colocar em um lugar exclusivo. Ela habita e permanece na rocha. O lugar da águia construir a sua casa é na rocha. Lembra lá de Provérbios capítulo 30, versículo 27. Os coelhos eu já preguei aqui, não, lá em Vista da Serra. Os coelhos são um povo débil, contudo constrói a sua casa nas rochas. Não são inteligentes, são débeis, mas entenderam que precisavam construir a sua casa na rocha. Lembra dos dois engenheiros que construíram? Um construiu a casa sobre a areia e um construiu a casa sobre a rocha. O coelho foi mais inteligente que os dois, porque o coelho fez, mesmo sendo débil. Isso é um paradoxo. Construiu a casa na rocha, e os dois engenheiros, um fez a casa na rocha, e o outro, que era um homem, que pensava, que falava, que era inteligente, fez a casa na areia e a casa caiu quando veio a chuva, quando veio o vento, quando os rios correram. Você precisa criar, estabelecer a sua casa em um lugar firme e num lugar forte. Verso 29. Dali ela vê a presa aos seus olhos e contempla de longe. Olha a visão. Ela vê a sua presa de longe. A águia é um animal tão incrível que a sua visão é quase ultravioleta. A águia tem olhos mais aguçados do que os olhos mais aguçados do reino animal. Não tem outro animal como a águia. Ela consegue ver a sua presa a quilômetros de distância. Hoje a ciência comprova aquilo que a Bíblia já dizia há muitos anos. E ela pode ultrapassar a 300 quilômetros por hora. Deus vai te dar agilidade, você crê? Aquilo que demoraria muito tempo, Deus vai te dar habilidade, agilidade, e você vai fazer em uma velocidade que ninguém já fez, já está pronta. Essa igreja vai crescer a 300 quilômetros por hora, você crê? Aleluia! Aleluia! E nós perdemos para a águia em muito, no quesito visão, porque o fundo do nosso olho
ela tem 200.000 fotossensíveis por perímetro quadrado. A da águia tem 1 milhão. Uau! 1 milhão. Que proporciona uma resolução de imagem 5 vezes maior. A águia enxerga 5 vezes a mais do que nós. Sabe o que isso significa? É o que a Bíblia está dizendo. Ela vê a sua presa de longe e ela foca na sua presa. Sabe o que isso significa? É que a águia traz o futuro para o presente. Aquilo que está muito distante, ela traz para o presente. Ela consegue trazer o futuro, aquilo que ela focou, que ela pensa, mas está longe. A gente olha assim, está longe, eu não vou conseguir, está muito longe, mas a águia não, ela olha e ela traz o futuro para o presente. Lembra daquilo que Jesus disse? A hora vem, e a hora é agora. A hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Não é amanhã, é agora, é agora, é agora. Não vai acontecer, já está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. O futuro está vindo para o presente, é agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Os seus filhos também chupam sangue, e onde os mortos estão, ali ela está. Sabe o que é interessante? É que a águia, ela não come comida estragada. A águia só come comida fresca. Quem come carniça é urubu. E me perdoe os irmãos, pastor Egídio me dá uma escolta, tá? Depois do culto. É por isso que eu não sou flamenguista. Preciso de uma escolta, tá, pastor? 90% da igreja é flamenguista. Tô brincando, mas é verdade. A águia não come comida estragada. Ela só come comida fresca, meu. Bota uma camisa do Corinthians, ó. Tem uma águia lá, tá? Ela não come comida estragada. Ela só come comida fresca. Todo dia, querido, você tem que ter uma nova revelação, uma nova palavra. Pare de comer comida estragada, ultrapassada. Pare de ficar se alimentando, como diz o presbítero que pregou aqui esses dias, eu esqueci o nome. Isso. Para de ficar o tempo todo no Netflix, o tempo todo no Instagram, o tempo todo no YouTube. Pare de comer comida estragada, perdendo tempo com bobagem. Deus tem comida nova para você. Deus tem uma revelação nova para você. A fonte não secou. Todo dia Deus tem uma revelação nova para você. Todo dia tem para mim. Eu tive uma hoje. Eu tenho uma todo dia. Por que que você não pode ter? Deus tem uma revelação nova para você. A águia não come comida estragada, ela só come comida fresca. Com quem você está andando? Qual é o tipo de pessoas que você tem se relacionado? Pare de comer comida estragada. Ei, minha filha, águia só anda com águia. Você não vê uma águia andando com urubu. Porque urubu come carniça e águia come comida fresca. Esse cara que está com você aí, é um urubu ou é uma águia? Ei, meu filho, larga essa urubua para lá. Águia anda com águia, pensa como águia, fala como águia, voa como águia. Aleluia! Com quem você está andando? Qual é o tipo de comida que você está colocando na sua vida, no seu corpo? Aleluia! Fique de pé comigo. Fique de pé comigo.
uma nova revelação, uma nova visão. Deus vai te dar para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Ele vai agilizar. Você vai fazer coisas em 300 quilômetros por hora. Sabe o que é interessante? É que a águia, quando ela está crescendo, quando ela atinge 4 meses, ela começa a fazer algo no ninho. Ela começa a treinar, ela começa a bater as suas asas. E eu me lembrava de uma pessoa, de uma criancinha aqui da igreja, a filha de Josué. Todas as vezes que a filha de Josué começa a cantar, adorar, adorar, não proíbe não, Josué, deixa ela cantar, sabe por quê? É o potencial que está surgindo. Vocês estão vendo uma criancinha cantando, eu estou vendo ela aqui, com os cabelos igual da mãe dela, encaracolado, com o microfone na mão, erguendo as mãos e dizendo, adorar, 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 adorar. Potencial, é um potencial que está surgindo. Quando eu vejo as criancinhas dançando, quando eu vejo as crianças cantando, quando eu vejo Josué, filho do pastor Cristiano, fazendo assim, sabe, não é uma simples brincadeira, é um potencial que está surgindo, é um potencial que está surgindo, é um novo potencial que está surgindo na casa de Deus. Potencial, Deus colocou um potencial na tua vida. Não desista do teu potencial. Não desista daquilo que Deus colocou na tua vida. Não desista da tua empresa. Não desista do teu trabalho. Não desista do teu casamento. Não desista da tua família. Não desista da tua empresa. Não desista da tua casa. Não desista. Não desista. Deus colocou potencial em você. Você vai voar como a águia. Você vai voar a 300 quilômetros por hora como a águia. Você vai fazer coisas que ninguém jamais fez. Deus vai te dar visão. Eu quero orar com você nessa noite, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque nós temos aqui nessa noite homens e mulheres que não são simplesmente homens e mulheres comuns. São homens e mulheres com a mentalidade de águia. São águias, falam como águias, voam como águias, têm uma visão de águia, se comportam como águias. São águias poderosas que Deus está levantando na sua casa, na sua obra. O Senhor tem dado uma visão ao teu povo. O Senhor tem dado um destino ao teu povo. O futuro vai se manifestar no presente. O futuro não vai se manifestar. Ele já está se manifestando. Ele já começou. Ó Deus, abençoa cada vida. Aqueles que estão em casa, muda corações, muda vidas. Que milagres possam acontecer nessa noite. Meu Deus, que famílias possam ser restauradas. Toca no sangue, toca no corpo, portas que estão fechadas, abre nessa noite, e em tudo nós